Então, bom dia, dando início aos seminários aí dessa sexta. A primeira apresentação é da Daiane, e ela vai falar para a gente sobre Higher Order Melnikov Analysis for Planar Piecewise Linear Vector Fields with Nonlinear Switching Curve. Daiane, fica à vontade. Obrigada. Bom dia. Então, hoje eu vou falar para vocês o artigo que a gente submeteu recentemente, que foi produzido em colaboração com o professor Douglas, com a professora Camila Andrade, ela é lá da Universidade Federal de Goiás, o pessoal daqui conhece como Camilinha, né? E o Oscar Céspede, que ele é da Universidade Federal de Viçosa. Ele é colombiano. Aí, então, essa apresentação, essa apresentação ela vai estar dividida em 3 partes. Na primeira, a gente vai apresentar o objeto de estudo. Na segunda, eu vou apresentar o teorema principal do nosso artigo. E na terceira, eu vou dar uma pincelada na demonstração do teorema, que ela vai estar, a gente utiliza duas partes, que é a análise de Melnikov de ordem superior, e aqui a gente desenvolve um teorema importante também, que é para análise superior de uma classe um pouco maior do que o exemplo que a gente está estudando, e o sistema de Chebyshev, que vai nos ajudar muito para poder finalizar o teorema, a demonstração do teorema principal. Então, começando com o sistema de Filipov, o nosso sistema, ele tem um campo que ele é linear, descontínuo por partes, onde que vai ser um sistema linear no plano, onde quando o ponto satisfaz essa regra, a gente tem associado o campo X. Como quando temos essa regra, temos associado o plano Y. Note que se Y for igual a 0, o campo X e Y serão o mesmo. Então, isso é importante para a gente poder ver qual é o tipo de ponto que nós temos na variedade de descontinuidade, na convenção de Filipov. Essas funções aqui que dependem de x e y, a p+, q+, p- e q-, elas são dadas por essas funções afins, e temos esses parâmetros aqui. A variedade de descontinuidade, ela é dada pelos pontos que estão nessa curva. Como eu falei, né, se epsilon é igual a 0, os campos eles são iguais. Então, para um epsilon suficientemente pequeno, a gente vai ter que o ângulo entre x e y, esses campos, ele vai ser positivo. Então, consequentemente, os pontos da variedade de descontinuidade vai ser costurante, porque esse produto entre vetores, ele vai ser positivo. Assim, isso. Então, o que a gente está interessado aqui nesse sistema são nos ciclos limites, ou seja, são curvas periódicas em que em uma vizinhança ela é isolada, ou seja, em torno dela ele é único, é um único ciclo fechado, curva periódica. Então, desculpa, toda hora eu estou abaixando, em vez de passar para o lado. Então, uma ferramenta para poder determinar as curvas periódicas é o mapa de Poincaré, também conhecido como mapa de primeiro retorno. E, para esse caso específico, o mapa de Poincaré está definido nessa seção, que é a semirreta do eixo X, quando X é positivo. Então, o mapa de Poincaré, ele vai pegar um ponto P nessa seção e vai levar
na solução do sistema quando o tempo é o período. Esse T maiúsculo é o período da nossa solução, do nosso sistema. Então, essa relação entre epsilon e o mapa de Poincaré, ela é contínua, é suave. E, consequentemente, a gente pode calcular a série de Taylor, que ela é aqui a gente nomeou esses coeficientes como MI, que são denotados como as funções de Markov de ordem I. Opa, desculpa. Então, seja ML para algum L de 1 até K, as funções de Markov que são não vazias, sendo que... Ai, desculpa, peraí que eu estou nervosa. Aqui eu quero dizer que a função de Markov vai ser a primeira que a gente vai analisar, vai ser a primeira função de Markov que é não vazia, ou seja, as anteriores, aqui a gente tem, no caso, que é a ML, que é diferente de zero, ou seja, ela é não nula. Não necessariamente isso significa que não tem nenhum ponto que ela se anule, mas as outras anteriores, elas são nulas. Então, a gente vai precisar disso para poder analisar. A gente analisa a primeira função, se ela for nula, a gente analisa a segunda. Se for nula, a gente analisa a próxima. Desculpa. Então, a gente está interessado, motivado a segunda parte do 16º problema de Hilbert, a gente está interessado no número máximo de ciclos limites desse sistema, que aqui a gente vai chamar de ML. Aqui a gente está chamando de ML o número máximo de zeros simples da função de Markov de ordem L. Por quê? Porque, olhando para o mapa de Poincaré, a gente percebe que os pontos fixos do mapa de Poincaré, eles estão em relação bionívoca com as soluções periódicas do sistema. E, fazendo uma aplicação do teorema da função implícita, a gente percebe que o zero simples da função de Markov de ordem L, tendo como característica essa daqui, que as anteriores são nulas, a gente percebe que os zeros simples da função de Markov, elas estão em relação bionívoca com os ciclos principais, ou com os ciclos limites, tá? Então, sobre isso, a gente já tem na literatura esses resultados, que, analisando a função de Markov de ordem 1, quando n é 1, esse n, lembrando lá que a nossa variedade de descontinuidade é y igual a x elevado a n. Então, quando esse n é 1, a gente tem um ciclo limite, e quando n quando a ordem, analisando a Markov de ordem 2, o ciclo limite vai ter 1, e sendo a função de Markov de ordem 1, de ordem 2, sendo nulas, e analisando a de ordem 3, a gente vai ter 2 ciclos limites. E a ordem 6, de ordem 4 até a ordem 6, nós teremos 3. E assim sucessivamente, analogamente, para o grau da nossa variedade de descontinuidade sendo 2 e 3. No nosso trabalho, nós completamos essa tabela da seguinte forma. Então, nós analisamos as funções de Markov até a ordem 6 e obtemos nós obtemos esses valores, tá? Então, em particular, esse H2, no caso, eu acabei esquecendo de falar anteriormente, é como a gente denota o número de Hilbert, que é um número máximo de ciclos limites que o sistema ele vai poder ter, um sistema planar.
Então, na literatura, nós tínhamos que esse número máximo era menor ou igual, era maior ou igual que 2, para 3 era maior ou igual que 7. E aí a nossa contribuição com esse artigo foi que nós aumentamos essas cotas. É uma cota inferior para o número de Hilbert. E ainda assim, eu não expliquei aqui. Aqui é para quando, para o N sendo par, a gente tem 7, e para N sendo ímpar, nós temos 9. Aqui. Então, agora, eu vou apresentar para vocês o enunciado do teorema, que é basicamente o que eu falei, só que aqui formalizado, né, considerando o sistema diferencial linear planar por partes, que foi mostrado no começo da apresentação. Para N natural e L pertencente de 1 a 6, a gente tem os seguintes valores para ML, lembrando que esse ML é o número máximo de zeros simples da função de Markov de ordem L. Então, temos isso daqui, todos esses valores, e aqui é a última tabela, né, que, em particular, as cotas inferiores para o número de Hilbert são essas daí, ok? Então, agora, eu vou falar para vocês como a gente demonstrou esse teorema, tá? Iniciando com a análise de Markov de ordem superior. Então, a gente não fez uma análise de ordem superior para aquele sistema específico. Nós analisamos um sistema mais geral que engloba aquele sistema inicial. Então, nós consideramos um conjunto finito de funções, θj, que ele vai de D1 aberto do RD, na circunferência, em S1, satisfazendo essa condição aqui, onde T é o período. Daí, nós temos o nosso sistema, que ele vai ser diferencial por partes, e a gente vai ver esse por partes quando vemos aqui a definição da nossa FI e da nossa R, que ela está definida assim. Quando o T está entre 0 e θ1, a gente tem o FI 0. Quando o T está entre θ1 e θ2, tem o FI 1, e assim sucessivamente, até esse daqui. O mesmo acontece com o RT, com a função R. Então, as funções f e j, ela está definida em S1 cartesiano D, que vai em RD. A função R, ela está definida dessa forma, para que esse epsilon suficientemente pequeno para a gente obter aquelas coisas que eu falei no começo, para I de 1 até K, J de 1 até N. É de 1 até N. O J, ele é de 0 até N. Aqui está M, né? Mas aqui era para ser N. Então, é isso. Então, essas funções, elas são T periódicas na variável T. Então, aqui nós temos os pontos de descontinuidade, da mesma forma que o que eu falei anteriormente, quando a gente estava falando do mapa de Poincaré, esses pontos, eles vão ser costurantes da variedade de descontinuidade. Aqui, a gente tem, pela convenção de Filipov, quando nós temos pontos costurantes, as soluções vão ser a solução vai ser a concatenação de todas as soluções, né? Então, é por isso que a solução do nosso sistema vai ser dada por essa. Aqui, quando o T vai de alfa 0 até alfa 1, e assim sucessivamente. Então, daí, nós temos que esses φ e j, eles satisfazem esse problema do valor inicial recursivo, e a gente tem essa relação aqui do alfa j com o θj, que vai nos ajudar a achar uma expressão recursiva para as derivadas de alfa j.
Porque na hora de encontrar a função de Markov, porque para a gente achar a quantidade de ciclos limites de um sistema, a gente precisa das funções de Markov. Então, para isso, usando todas essas informações, é que a gente vai encontrar a nossa função de Markov. E nesse trabalho, a gente encontra uma expressão recursiva para as funções de Markov. E essas soluções elas vão depender da derivada do alfa, quando o epsilon é igual a zero. E é exatamente essa expressão que vai permitir que a gente consiga encontrar essa expressão. Então, a função de Markov, a expressão de função de Markov que nós encontramos, ela é dada por essa forma, onde a recursividade está na expressão do ZI, Z e J, que é dada por, aqui para I igual a 1, ela é dada por essa expressão, que é pequenininha, e para I maior do que 1, é dada por essa expressão um pouco maior, né? Então, aqui a gente tem essa expressão mais esse incremento aqui, onde esse ΔJ e esse A são dados por isso. Então, o ΔJ é dado pela diferença do Z1, do ZI com o ZI menos J1, esse daqui. E o A, ele é uma somatória das derivadas do alfa quando o epsilon é igual a zero. Então, a gente denota a derivada do alfa JQ em relação a epsilon, quando o epsilon é igual a zero, dessa forma aqui. Tá? E essas derivadas, ela é dada de forma recursiva por essa expressão, onde esses Ws aqui, eles são dados por essas. Vejam que eles dependem do ZIs, que é conhecido também. E a partir do que você calcula o primeiro, você calcula o segundo, e assim recursivamente. Desculpa. Então, formalizando aqui, esse é o teorema B, que é a partir da análise de Markov de ordem superior, que diz exatamente, né, o que eu tinha falado anteriormente, que se você tem uma função de Markov que ela é não nula e as anteriores são nulas, se tem um zero simples, então vai existir, se a gente tem um zero simples, vai existir uma solução periódica do sistema que ela é um ciclo limite. Isso é um ciclo limite. E todas essas soluções, elas vão tender como é que se diz? Ao zero simples, né, que é o que está dizendo aqui. E a demonstração desse fato aqui é usando o teorema da função implícita, da mesma forma que eu falei anteriormente. Então, eu falei que a gente tem o sistema lá, aquele primeiro sistema, um sistema mais geral, só que a gente quer aplicar esse teorema no exemplo que eu falei inicialmente. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma mudança de variável nesse sistema principal, nesse primeiro sistema que a gente apresentou. E a mudança de variável é essa daqui, essa é bem comum, né, de ser usada. E fazendo algumas manipulações, né, para chegar nisso daqui, a gente consegue encontrar um sistema que tem a cara do sistema que a gente apresentou no teorema B. E a variedade de descontinuidade vai ser os pontos que seno de θ é igual a R elevado a N menos 1, cosseno elevado a N de θ. Da mesma forma, eles vão ser pontos costurantes, né? Porque se o epsilon é igual a zero, ele vai ser o mesmo vetor, aquela mesma história. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar. Lembra que a gente faz uma análise até a ordem 6, só que é bem grande, muita coisa. Então, eu vou mostrar aqui mais o ordem 1, e aí eu falo um pouco sobre as outras ordens, o que é que acontece. Então, na função de Markov de ordem 1, deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. A gente vai dividir em dois casos.
quando N é ímpar e quando N é par. Aqui, o primeiro é o N ímpar. Então, calculando a função de Minkov, usando aquelas formas recursivas que nós encontramos, a gente obtém essa expressão, tá? Então, agora o que a gente precisa fazer? Lembrando que a gente achou a relação bionívoca entre o zero simples da função de Minkov e os ciclos limites. Então, a gente tem que encontrar o zero simples dessa função. Então, para fazer isso, a gente faz uma outra mudança de coordenada, que é a mesma, é tomar x igual a r cosseno θ. Daí, a gente vai ter essas outras expressões, essas relações, e substituindo em M1, nós obtemos que a função de Minkov ela é dada por uma função Q1 dividido por essa outra função, onde a função Q1 ela é dada por essa combinação linear dessas funções aqui, o 12K, o 4K e o 1K. E aqui eu estou dizendo que ela pertence à família F1K. Então, por que tem a família F1K? O mesmo vai acontecer para as funções de Minkov das outras ordens, até 6. Tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente colocou essas funções no artigo, então são todas essas funções que serão as funções de Minkov serão combinações lineares dessas funções, de algumas dessas funções. Aqui em azul tá as funções da função de Minkov de ordem 1 para n ímpar, né, que são essas daqui. Então, além dessas, a gente tem essa outra, tá? Então, olhando para as funções de Minkov, nós definimos essas famílias. Então, a F1, que a função de Minkov é uma função do espaço gerado da F1. Então, aqui são todas as famílias que as funções de Minkov vão ser um elemento do espaço gerado dessas famílias. Então, agora, o nosso problema se resume em encontrar os zeros de uma função, que é a combinação linear de um conjunto de uma família de funções. Né? E uma ferramenta para isso é a teoria de Chebyshev. Então, para isso, eu vou falar de alguns teoremas, definições, notações, para depois a gente voltar ao nosso problema. Então, a gente denota como F um conjunto ordenado de funções, definidos em um conjunto fechado, em um intervalo fechado. Span F é o espaço gerado por essas funções, como combinação linear dos seus elementos. ZF é o número máximo de zeros que essa função tem com a multiplicidade. Então, aqui, a gente define o que é uma extensão de Chebyshev, ou apenas ET System, em um fechado AB, que diz que ela vai ser chamada dessa forma se ele tem exatamente o seu ZF menor ou igual que N, tá? Lembrando que o ZF é o número máximo de zeros contando a multiplicidade. Ele diz, aqui a gente tem que, se as funções elas forem linearmente dependentes, a quantidade de zeros vai ser exatamente N. E se o ZF for N mais K, esse N aqui, olha, o F, ele tem N mais uma funções, tá? Então, se o ZF for N mais K, o sistema ele vai ser chamado de sistema de extensão de Chebyshev com acurácia K. Então, outra definição importante, que é a definição de Wroskiano, que é esse determinante, que é dado por esse determinante aqui. Essa definição é importante para a gente definir o que é uma extensão de Chebyshev completa,
que é o que vai nos ajudar, que a gente vai precisar para poder encontrar aqueles zeros que a gente precisa. Então, aqui a definição de extensão de Chebyshev completa. Essa definição aqui diz que os Wronskianos caracterizam essa extensão de Chebyshev completa, que diz que se os Wronskianos desse conjunto, dessa família F, são zero, ou é diferente de zero, desculpa, para todo K. Então, se eu tenho até N, se eu tenho N mais uma funções, e eu vou fazendo o Wronskiano até chegar a esse N, e for todo ele for diferente de zero, então a gente diz que a função de Chebyshev, ela é completa. Então, a gente precisa disso porque o primeiro teorema que a gente vai usar, que está contido nesse artigo aqui, que eu vou falar no final, na referência, ele diz que se a gente tem uma extensão de Chebyshev completa no intervalo fechado AB, então o número de zeros isolados do espaço de funções de F, ele não passa de N. E diz mais que vai existir um elemento que tem exatamente N. Aqui, no caso, é para todo M menor do que N, mas a gente está interessado no maior número, né? Então, esse teorema vai garantir que naquele conjunto de funções vai existir um elemento que tem exatamente N. E lembram que lá a gente mostra que aquele P e Q no nosso sistema original, a gente tem uns parâmetros, que era A, alfa, beta. Então, a gente vai poder, como eles são livres na nossa análise que a gente fez, a gente vai poder determinar esses termos, tal que a nossa função de Markov tem exatamente N zeros. Tá? Esse segundo aqui já fala que se o último Wronskiano ele tiver um zero simples, então a gente vai ter N mais 1 zeros. E aí o sistema ele vai ser um sistema de Chebyshev com acurácia 1. Esse segundo aqui, ele vai nos dizer que o nosso sistema, que a nossa função de Markov, ele vai ser um sistema de Chebyshev de ordem, um sistema de Chebyshev completo de acurácia nesse valor aqui, tá? E mais, aqui ele diz que os zeros, ele tem que ser simples, né? Que assumindo que aqui é o valor de zeros dos Wronskianos, tem que ser simples, para a gente obter essa expressão aqui. Mas tem uma observação que o professor Douglas mostrou para a gente, que não necessariamente precisa que os zeros sejam simples. Pode ser contando com a multiplicidade também, isso também vai ser válido. E a gente vai usar todos esses teoremas e essa observação para o que a gente quer. Então, voltando aqui para a função de Markov de ordem 1, a gente ficou com o problema de achar os zeros simples dessa expressão. Então, o que a gente vai fazer? Olhar os Wronskianos dessas expressões, dessa família F1, para ver se ele é uma extensão de Chebyshev completa ou se ele tem acurácia. Aí daí a gente saber a quantidade de zeros simples. Lembrando aqui quais são as famílias. Então, são 7 famílias. E daí a gente demonstrou essas proposições, que é aqui que a gente determina. A primeira proposição diz que F1, a F2, F3 e F4 para 1, 2, para 1 e 2 aqui. Ainda tem F5. É um sistema de Chebyshev completo. Na proposição 2, a F1, que é o caso da Markov de ordem 1, diz que o sistema é um sistema de Chebyshev com acurácia 1. Então, isso quer dizer que lá a nossa F1 ela tem 3 funções.
Então, o N dela é 2. Como é N é um sistema de Chebyshev com acurácia 1, então tem 3 zeros. Aqui a proposição 3, que é para o F6, a proposição 4 e a proposição 5. Eu não coloquei demonstração porque é bem grande, porque a gente vai ter que calcular os Wroskianos, e aí analisar os zeros dos Wroskianos, ver se eles são simples, e aí é um processo bem grande, o artigo ficou grande. Então, é isso. Então, é usando essas proposições que a gente vai finalizar o teorema, a demonstração do teorema principal. Então, aqui nós temos quando o N é positivo, análise de Markov de ordem 1, quando o N é positivo. Note que a função que a M1 se transformou, o quociente dela já pertence, é combinação linear de famílias da F2K, que aí a gente usa uma daquelas proposições para finalizar a demonstração, que é ver a quantidade de zeros. E uma coisa interessante que acontece para a função de Markov de ordem 2 até 6, é que elas vão ser combinações lineares de uma mesma família. Que aqui tem uma tabela que diz que para cada N e L pertencente a 2 ou 6, que é a ordem da função de Markov, vai existir L-1 conjunto minimal de condições dos parâmetros, que a gente vai chamar como esses conjuntos aqui. O que quer dizer isso? É que, lembrando que, quando a gente vai analisar as funções de Markov, a gente começa pela M1, M1 sendo 0, a gente analisa a M2, M2 sendo 0, a gente analisa a M3, e assim sucessivamente. Então, para fazer essa análise, a gente teve que ver as condições que zeravam a M1, pegar esses parâmetros, substituir no sistema e calcular M2. Aí, a mesma coisa a gente tinha que fazer quando fosse analisar M3. Pegar os parâmetros, analisar, e daí a gente tinha mais de uma M3. Aí a gente tinha mais de uma M4, então a gente teve que analisar todas essas funções. E daí a gente encontrou todas essas funções aqui, as funções de Markov de ordem L, a gente representou como essa, porque para ver todos os conjuntos de soluções, e a gente viu que ela tinha essa cara. Então, esse polinômio aqui de cima, ele estava no mesmo conjunto, no mesmo espaço, gerado por uma mesma família. Então, tem esse daqui, está no F3, no F6, quando quando o N é 2K, que é maior do que 2, e aqui o outro caso, quando ele é ímpar. Então, daí a gente usa as proposições que eu mostrei para lá, para poder finalizar a demonstração do nosso teorema, que, lembrando, é dado por esse daqui. Então, aqui a gente tem a referência desse artigo, que ele está no Archive, que é onde tem todos esses resultados que eu mostrei para vocês. Esse primeiro aqui é o primeiro teorema que eu falei, do teorema de Chebyshev, está lá nesse artigo. E esse daqui é onde tem os outros dois teoremas e a observação que eu falei na parte de Chebyshev também. E era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu falei, desculpa, se eu falei muito rápido. Beleza, obrigado, Daiane. Algum comentário, dúvida? Ô, Daiane, eu tenho uma dúvida. Na primeira tabelinha que você mostrou lá, que você conseguiu completar, logo nos primeiros slides, você coloca, eu acho que tem um 2N mais 1 e tem um 9, eu acho. Tá?
é quando você mostra as duas, a tabelinha que tinha antigamente e a que vocês conseguiram melhorar aí. Aí, aqui. a anterior. Próxima, né? Não, essa mesmo. Tá. Então, Você fala disso aqui. no caso N maior ou igual a 5, qualquer um, sei lá, 21, você prova que até ordem 6 você tem entre 9 e 14 ciclos, é isso? Isso. A gente não conseguiu achar um exemplo que tivesse, por exemplo, exatamente... Um exemplo de cada, por exemplo. 13, exatamente 13, para poder determinar. A gente descobriu que está entre essa faixa. Entendi. Uhum. E mas aí, 9... Oi? Mas 9 necessariamente tem, né? 9 exatamente tem. O 9 é porque você conseguiu um exemplo com 9, né? Tá, entendi. Assim, você deve ter tentado, né? Queria só que você explicasse assim, por que é difícil, por exemplo, você conseguir exemplos que dependam do N, assim. Número de ciclos dependendo do N, porque você... Ou não dá para fazer isso? Por que estaciona no 14? A minha dúvida é mais ou menos essa. Porque está 14? Porque, assim, não interessa o N, o máximo é, no máximo, 14. Isso que eu achei curioso. Por exemplo, se o N pega um número ímpar gigante, no 101, o máximo continua sendo 14? Sim. O máximo número de zeros da função de Melnikov de ordem 6, né? De ordem 6. Aumentando a ordem, você conseguiria talvez mais... Isso. A gente ainda pensou, porque assim, a partir do momento que a gente vai analisar a ordem 7, a gente precisa ver as condições que a função de Melnikov é zero. E esse trabalho também é complicado. Demora bastante. Então, a gente teria, sei lá, a gente teria L-1 funções. Então, a gente teria 5 funções de Melnikov. Talvez daí está um pouco difícil de entender o que você está querendo dizer por as funções de Melnikov. Deixa eu só passar um histórico rápido. É que, por exemplo, quando você tem a função de Melnikov de ordem 1, todos os coeficientes que aparecem lá, a interação entre os coeficientes é linear. Então, quando você vai anular a primeira função de Melnikov, existe uma única possibilidade para você anular a função de Melnikov. Isso. Então, isso para você calcular a segunda. Anulou a primeira, porque você tem uma relação linear entre os coeficientes, e calcula a segunda. A relação entre os coeficientes da segunda ordem de Melnikov não é mais linear, é quadrática. Então, você tem ao menos 2 opções para anular a segunda ordem de Melnikov, a função de Melnikov de segunda ordem. Ou seja, você tem 2 possibilidades para calcular de terceira ordem. E assim por diante. A relação entre os coeficientes de terceira ordem é cúbico. Então, você tem uma possibilidade na segunda, 2 possibilidades na terceira, e para cada função de Melnikov, você tem 3 possibilidades para anular a terceira função de Melnikov. Ou seja, você tem um crescimento exponencial das possibilidades e arranjos que você pode fazer para fazer análise de ordem mais alta, né? Então, por exemplo, a hora que você chegou na Melnikov de ordem 6, a quantidade de possibilidades... Porque, assim, a gente quer a mais alta, né? Precisa da maior ciclicidade possível, né? Então, a quantidade de possibilidades que você tinha que descartar para encontrar a de maior ciclicidade é bastante complicado. Então, é isso que a Daiane quer dizer quando ela fala que tem um monte de função de Melnikov de ordem 6. Como assim? Não, uma só? Não. Para cada conjunto de condições que anulam as anteriores, você calcula uma Melnikov. Então, as informações de que... independente das condições, a Melnikov está no mesmo gerado, esse tipo de informação é importante para você conseguir ir descartando casos. Então, E a faixa, por exemplo, o M6 é maior que 9, menor que 14. Isso, basicamente, difere é uma diferença entre os teoremas que a gente dá. Então, por exemplo, tem um teorema lá que fala do accuracy 1. Né? Então, se o último Wronskiano se anula, você tem necessariamente N mais 1 zeros. Só que tem um outro teorema que te dá uma cota superior. Não pode passar
de tanto, né? Então, independente dos outros Wronskianos, se o último se anula, você sempre tem n mais 1, pelo menos n mais 1. Então, esse n mais 1 é o 9. Daí você vai e olha os zeros dos outros Wronskianos. Isso te dá uma cota superior para o número de zeros daquela função de Markov. Então, você fica nesse... Né, você tem sempre essa faixa no seu teorema, né? 9 certamente você tem, mas você sabe que eventualmente poderia ter mais de 9, né? Assim, a quantidade de funções que aparece na M6, muito provavelmente aí é 8. Então, você não tem uma interpolação simples que você faz nessas funções e te aparecem 9 zeros. Você tem uma interpolação simples que você faz e te aparecem 7 zeros. Isso é verdade. Agora, 9 zeros já não é simples. Então, você precisa do teorema de fato, porque ele bifurca de um ponto muito específico. Isso daí está feito no teorema. Né? E daí o 14 é mais difícil ainda de você encontrar exemplos com 14. Mas o teorema fala que poderia existir. A gente não consegue garantir menos, a não ser que a gente faz... Esse 14 aí, na verdade, ele é muito mais alto. Ele é 20, sei lá. Mas a gente divide, mergulha um espaço de funções dentro de outro espaço de funções, prova que esse outro é Chebyshev. Então, tem muita matemática dentro desses resultados que a Daiane mostrou, que ela não entrou nos detalhes, né? Mas para você conseguir essas cotas e ir melhorando elas, você precisa usar muita coisa. Uhum. E assim, Passa para outra tabela, Daiane. Essa aqui seria a mais importante, né? Que é, de fato, a melhora que a gente tem com respeito aos resultados existentes, né? Esse 4879, a gente não demonstrou ele encontrando exemplos. No entanto, a gente encontrou exemplos para endossar o resultado analítico. A gente demonstra ele analiticamente, sem exemplos. Mas, para ter certeza de que não cometemos nenhuma falha aí no meio do caminho, a gente foi buscar os exemplos, fizemos as simulações numéricas, simulamos o mapa de Poincaré numericamente para demonstrar a existência, de fato, para verificar numericamente a existência dessa quantidade de ciclos limites, né? Mas esses números a gente obtém eles previamente, pelos resultados de sistemas ECT. Mas a gente fizemos um passo a mais, que nem está no artigo, mas para a gente conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sossegado. A gente, para calcular a M6, a gente precisou do computador do Douglas, porque não estava compilando nem no meu, nem do Oscar, nem na da Camila. Ela deixava lá paradinho, mas não dava. E aí, imagine calcular M7. O problema de continuar essas coisas até o 6 tinha bastante matemática envolvida para a gente conseguir estudar alguma coisa interessante. Quando você sobe muito, daí as coisas viram puramente computacionais, né? Que vamos subir o máximo que dá para subir e só olha a quantidade de funções que aparece. Então você vai aumentando a conta-gotas as suas cotas, né? Mas assim, a gente não tem poder computacional para fazer isso, também nem é do nosso interesse. Mais algum comentário? Daiane, muito obrigado, então. Obrigada. Agradecer a Daiane.